Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Nós viemos aqui depois de falarmos de personalidades, a gente falar do egograma, estados de ego. É disso que nós vamos estar falando nos próximos vídeos. Um diagrama que analisa o relacionamento de cada pessoa com ela mesma, mas também com outras pessoas. Egograma vai fazer um levantamento do comportamento e sentimento que utilizamos para nos relacionar. E esses estados vão determinar a minha forma de pensar, de agir, de sentir e de me comportar no mundo. Esse egograma é extraído da teoria da análise transacional, criado pelo psiquiatra canadense Eric Berne. Criou lá em 1950, foi lançado em 1957, e ele parte do princípio de que todo ser humano possui estados do ego. E ele classifica em 3: adulto, pai e criança. Sendo que o pai ele se divide em pai crítico e pai protetor, e a criança se divide em criança livre e criança adaptada. Então poderíamos dizer que nós temos 5 estados de ego. Cada estado de ego vai identificar comportamentos, vantagens, desvantagens e pode até indicar a carreira profissional mais apropriada para a pessoa. Porém, um estado de ego ele pode ser alterado, né? A gente pode desenvolver. E nós temos os 5. Nós temos um pouco do adulto, nós temos um pouco do pai crítico, nós temos um pouco do pai protetor, nós temos um pouco da criança livre e temos um pouco da criança adaptada. Isso é comum, é normal a gente ter um pouco de cada. Só que dependendo das experiências que nós tivemos na nossa infância, acaba determinando se eu vou ser uma criança mais livre ou mais adaptada, um pai mais crítico, mais protetor, o que acaba prevalecendo na minha vida. Você faz um teste, você encontra gratuito também na internet alguns testes de egograma, mas você também pode pagar para estar fazendo isso, né? Se alguém depois dessas aulas quiser entrar em contato e fazer um egograma para entender um pouco melhor, estou aí à disposição para ajudar, né, a entender um pouquinho mais. Hoje, nesse vídeo, nós vamos estar falando propriamente da criança adaptada. E aí nós vamos dividir em pequenos vídeos. E os próximos vídeos nós vamos falar um pouco da criança livre, do pai crítico, o pai protetor, um pouco do adulto, fazendo uma conclusão desse tema para a gente partir para um outro tema de desenvolvimento pessoal e a gente ter muitas vezes mais vida e vida em abundância. Pois bem, criança adaptada, ela sabe lidar bem com as pessoas. É uma pessoa que se relaciona muito bem com as pessoas. É aquela pessoa que você gosta de ter por perto, porque ela se adapta a você. Você está convivendo com uma pessoa que faz de tudo para te agradar. E é gostoso demais você estar com uma pessoa adaptada do seu lado. Mas você ser uma pessoa adaptada perto dos outros é bem ruim. Não é nada legal você ter que estar o tempo inteiro pensando: será que essa pessoa está gostando de mim? Será que ela queria que eu fosse uma pessoa mais silenciosa? Será que ela queria que eu estivesse fazendo um pouco mais de brincadeira? E aí você fica o tempo inteiro com o radar ligado, tentando entender como que você precisa se comportar nesse ambiente ou diante dessa pessoa. Isso é terrível, é estressante, é esgotante. Crianças adaptadas são pessoas com grande capacidade. Aqui lembrando, nós temos um pouco de cada, mas uma pessoa que tem uma criança adaptada elevada, né? Ela vai ter uma grande capacidade de adaptação ao meio, talvez porque na infância ela foi muito controlada e você tem que se comportar desse jeito. Olha como você age na casa dos outros, olha como você vive, olha o que você fala. E essa pessoa então ela foi exercitando desde muito pequena a capacidade de adaptação ao meio. Então para ela é muito fácil chegar num ambiente, observar e se adaptar a esse ambiente da forma mais adequada. A criança adaptada, ela se esforça para contentar os outros, né? Porque elas foram educadas para fazer tudo certinho, tudo dentro da lei, né? Então, eu tenho que agradar as pessoas têm que gostar de mim. É aquela criança que o pai fala: olha, nós vamos na casa de fulano de tal, você tem que se comportar, senão não vão gostar de você. Então eu preciso fazer de tudo para que as pessoas gostem de mim, para que as pessoas falem bem de mim, para que as pessoas me admirem. E então eu começo a fazer
tudo para contentar as outras pessoas. Essa pessoa normalmente ela gosta muito de seguir regras, porque a regra facilita a adaptação. E ela foi educada assim, né? A mãe já passava regras, o pai passava regras antes de ir no mercado, antes de ir na igreja, antes de ir para a escola. Então já vinha uma sequência de regras. Olha, nós vamos no mercado, mas você vai ter que se comportar dessa forma, dessa forma, dessa forma. Ó, nós estamos indo na igreja, mas você vai ter que se comportar assim, assim. Então a pessoa ela sempre foi regida por regras, por disciplina. E ela aprendeu a gostar disso. Ela acaba gostando de regras, seguir regra, disciplina, e ela pode até mesmo se encher de regras. Ela começa a buscar em tudo regras. Eu tenho que ter regras para viver minha fé, eu tenho que ter regras na minha família, eu tenho que ter regra no meu trabalho. Ela vai se enchendo de tanta regra, de tanta lei, para que ela possa se sentir segura de alguma forma de que ela não vai desagradar as pessoas e vai fazer tudo certinho. São pessoas que não têm dificuldade para seguir ordem, mesmo não concordando. Não concordo com isso, mas eu vou seguir. Ela segue as ordens. É uma pessoa que tem projeto, mas não coloca em prática. Ela tem muita dificuldade de colocar em prática seus projetos porque ela tem medo das pessoas não gostarem, né? E ela quer agradar as pessoas. Esse é o próprio da criança adaptada. Ela não quer um projeto adaptado a ela, ela quer um projeto que se adapte aos outros. E aí, a partir do momento que uma pessoa fala, nossa, que legal, ela pensa, opa, vou colocar esse projeto. Aí chega outra pessoa e fala, eu não gostaria. Pronto, já vou engavetar o projeto. Porque ela não conseguiu adaptar o projeto para agradar a todos. E isso nunca vai existir. Você nunca vai ter um projeto que agrada a todos. Uma criança adaptada, ela é obediente, é uma pessoa educada no sentido assim, ela nunca vai te agredir com palavras, ela nunca vai te humilhar na frente das pessoas, né? E aí então a gente fala, uma pessoa tão educada essa, né? É um ótimo funcionário, porque é uma pessoa que trabalha muito bem sob pressão e também tem tendência à submissão. Você vai dar ordem, ela vai cumprir. Você vai pedir uma coisa, ela vai fazer. É uma pessoa que vai tentar fazer tudo muito certinho porque ela quer te agradar, ela quer viver sobre as regras da empresa. Então, é um funcionário ideal. É uma pessoa ao mesmo tempo retraída, porque como ela está sempre querendo viver o que os outros querem, ela acaba não colocando a sua essência, a sua espontaneidade para fora. É uma pessoa que acaba tendo muito medo, medo da vida, medo do futuro, medo de tudo. Acaba adiando sempre a tomada de decisões, porque ela sempre fica pensando, será que se eu tomar essa decisão, todo mundo vai gostar de mim? Se tiver uma pessoa que ela pensa, essa pessoa não vai gostar de mim, pronto, ela já não toma decisão. É uma pessoa que vive se queixando, porque a vida cobra, né? E o corpo está cobrando que ela seja ela mesma. E por ela estar querendo agradar tantos outros, isso cansa. Isso é ofegante, é difícil o tempo inteiro você estar se adaptando. E aí a pessoa começa a se queixar muito da vida, porque a vida se torna muito pesada, um fardo pesado, né? Ela vai no trabalho, é cansativo, não o trabalho, mas o se adaptar às pessoas que estão no trabalho. Ela está num ambiente familiar, é cansativo, não estar com a família, mas estar se adaptando a vários tipos de pessoas que estão ali ao mesmo tempo. É uma pessoa que pode desenvolver, aqui claro, não é todo profissional de computação, operador de máquina, que é uma pessoa adaptada, e também nem toda pessoa adaptada vai trabalhar nessas profissões. Aqui eu dou como exemplo para você entender, né, um pouco desse perfil. É uma pessoa que acaba trabalhando muito bem nessas áreas, né, porque são áreas de regra, de lógica, um comportamento adaptado que ajuda bastante aí. Falamos hoje da criança adaptada e o próximo vídeo nós vamos estar falando aí da criança livre. Te aguardo lá.